Shalom, meus queridos alunos. Quero saudá-los com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma aula aqui na FATEC, no curso de Teologia, no módulo Hebraico Bíblico. Hoje, a nossa aula de número 10, onde falaremos sobre os adjetivos. Deixa eu expandir a tela aqui, então, já para vocês. E vamos, então, para o tema da aula dessa noite. Aula de número 10, onde falaremos sobre os adjetivos e as suas formas no hebraico. Bom, queridos, o adjetivo no hebraico, ele aparece nas seguintes funções: na função atributiva e na função predicativa, tá? Então, ele assume funções no hebraico, a função atributiva e a função predicativa. Vamos ver primeiro a função atributiva. O que seria, então, a função atributiva de um adjetivo? É quando um adjetivo atribui a um substantivo uma qualidade. Vamos pegar, por exemplo, as palavras pai e a palavra bom. Vejam, a palavra pai é um substantivo e a palavra bom é um adjetivo. A primeira palavra, então, pai, a segunda palavra, bom. Para escrever um bom pai, deve-se colocar um substantivo pai e depois o adjetivo bom. E assim fica, então, antes o pai e depois o bom, tá? É como se escrevêssemos pai bom, mas no hebraico o que se entende, o que se diz é um bom pai. Agora veja, queridos, você não pode esquecer que a ordem de leitura, a ordem de escrita é da direita para a esquerda, tá? Então, primeiro escrevemos pai e depois escrevemos bom. Então, na função atributiva, né, que atribui uma qualidade a um substantivo, o adjetivo vem normalmente depois do substantivo, ok? Agora, vejam só, quando o substantivo receber o artigo, o adjetivo também o recebe. Então, por exemplo, como é que nós escrevemos o bom pai? Veja que nós colocamos o artigo, tá? Colocamos o substantivo e depois o adjetivo. Mas na leitura lemos o bom pai, o bom pai. Agora, analisando a outra função do adjetivo, a função predicativa. Observe aqui, por exemplo, onde está escrito o pai é bom. Na função predicativa, o adjetivo bem antes do substantivo, ao contrário do que acontece na função atributiva. Então, vamos memorizar. Na função predicativa, o adjetivo ele vem antes do substantivo. Está escrito bem, mas vem antes do substantivo. Ao contrário do que acontece na função atributiva. Note que nessa função, só o substantivo leva o artigo. O adjetivo não o leva. Então, há uma diferença. Qual que é a diferença? Na função atributiva, nós colocamos substantivo e depois o adjetivo. Na função predicativa, o adjetivo vem antes do substantivo, ok? Vamos falar um pouquinho de gêneros e números. É muito importante notar que o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo. Assim, por exemplo, se o substantivo estivesse no feminino, o adjetivo também deverá ser modificado com o sufixo, assim como nós vimos na aula 9, a aula que fala sobre essa modificação aí do gênero, tá? Veja alguns exemplos. O homem bom, a mulher boa, o grande monte, os grandes montes. Então, veja, quanto ao gênero e quanto ao número, tanto para o masculino e o feminino, quanto ao singular e o plural. A modificação, tá? Modificando, então, fazendo essa modificação com um sufixo. E aí, para vocês, mais algumas palavras no hebraico para você ir escrevendo e memorizando o seu significado. Nós ainda não estamos fazendo uma transliteração, ou seja, nós não estamos ainda olhando para essas palavras e lendo estas palavras. Mas, por enquanto, vá memorizando, tá? Como se escreve povo, grande, alto, forte, numeroso, bom e Jeová, ok? Senhor, ok? Memorize essas palavras, memorize a escrita para facilitar a identificação. E até mais, queridos. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.